gente, muito bem, muito bem. Olha só, recebi aqui uma indicação de pauta do chefe, né? Então a gente põe na pauta, né? Muito legal, Lista, né? Ele que mandou a pauta do New York Times, Geração Z impulsiona vendas de Bíblias. Opa! Olha só, boa parte da Geração Z está recorrendo ao livro mais famoso do mundo como fonte de verdade e esclarecimento. Enquanto as vendas de livros impressos crescem apenas 1% em 2023, as vendas de Bíblia registraram um salto de 22%. São muitas Bíblias sendo vendidas, não é não, gente? E aí? 15 milhões só em 2024. Muito. A gente já fala aqui algumas vezes sobre o impacto, né? A influência. Até a matéria começa falando sobre isso, né? Não é só a sua influenciadora que acorda o dia lendo a Bíblia. A Má acorda o dia lendo a Bíblia. Várias pessoas postam isso. E no marketing de influência, isso é para impactar a vida das pessoas, né? Por vezes eu tenho certeza que no caso da Má, que posta inclusive o versículo e tal, tem gente que não para nem para ler a Bíblia, mas dá o check tipo assim, tá acompanhando junto com a sua influenciadora. Eu faço o Alexa. Às vezes a única Bíblia que ela vai ler é o post da Maísa. Então. Eu acompanho o influenciador também, mas eu faço a homilia diária, então já é também no próprio em rede social, enfim. Mas a gente tem falado sobre a influência de atitudes positivas, e essa sim é uma influência com uma atitude super positiva, e que é isso que o Rodrigo falou. Por vezes a pessoa não vai parar para ler, mas você está fazendo ali a sua parte de evangelizar também. E eu fico surpresa com isso do livro, da quantidade de livros vendidos, né? Porque em tempos de Kindle e outras possibilidades do meio digital, o livro impresso ainda, no geral, cresceu 1% no ano, ainda é um evento positivo, assim, né? E ainda assim, 22% das Bíblias é amplamente positivo. A gente tem visto esse comportamento dos influenciadores influenciar um grande número de pessoas. E aqui eles relatam, né, que muitas pessoas da geração Z estão comprando as suas primeiras Bíblias e tendo essa experiência, né? E a maior parte deles relata que a leitura teve uma mudança profunda na sua vida e também dizem que teve um impacto significante, né? Então, é de fato um livro que muda histórias, né? Eu acho que todos os livros eles vão trazer insights importantes, reflexões importantes, mas sobretudo esse livro, né, que na verdade é uma coletânea de livros, ele vai mudar realmente a vida das pessoas e ter um impacto gigantesco, né? Eu vejo que isso é muito importante, Rodrigo, pelo seguinte fato. Muitas pessoas, desde muito pequenininhos ali, eles frequentam ou vão para as igrejas e acabam tendo a sua compreensão sobre o cristianismo através da instituição religiosa. E que muitas vezes a gente sabe que a instituição religiosa ela acaba sendo feita por seres humanos, por pessoas. Quando você, de fato, entende o que foi a obra, né, o que é a obra de Deus na Terra, e também através de Jesus Cristo, que está tudo descrito na Bíblia, que essa é a fonte fidedigna de informações, e de fato você lê a Bíblia e entende o que está escrito nela, aí sim você tem uma compreensão maior de todo o processo, de fato, do cristianismo na Terra, de Cristo na Terra. Né? Então, muitas vezes as pessoas não leem a Bíblia, acreditam em verdades que muitas vezes nem são verdades só de ouvir falar, ouvir não sei o quê, e acabam tomando isso como uma verdade absoluta e não entendem de fato o que é ser cristão, e acabam muitas vezes se afastando ou julgando sem ter o conhecimento prático do que é real, que é o livro mesmo. Né, que conta toda a trajetória ali de Jesus Cristo e a trajetória de Deus, né, com relação ali aos seres humanos. Então, vale a pena ler e entender a Bíblia, que essa que é a fonte de sabedoria. E também, assim, Lucas, você tocou num ponto aí, né, que é importante conhecer o livro,
Porque tem muitas frases que as pessoas acham que tá na Bíblia e não tá, né? Não julgais. Deus ajuda quem cedo madruga. Essa não tá na Bíblia, viu? O dinheiro é a raiz de todo mal, não tá na Bíblia, porque a frase certa é o amor ao dinheiro e não o dinheiro. Sim. Né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nossa, não achei que a isso turma tivesse acha essas associado. coisas aí, tem tudo aí. Né? Então assim, tem uma frase que todo mundo fala: Deus não dá fardo maior do que você pode carregar. Isso não tá na Bíblia, viu? Então assim, vai ler a Bíblia pra você saber o que você tá falando, porque depois você sai falando bobagem por aí. Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte: quando alguém fala da Bíblia para você, ela tá falando de algo que a Bíblia está dizendo. Quando você lê a Bíblia, quando você vai lendo ela, você vai tendo as suas próprias impressões daquilo que ela fala para você. Com você. E aí eu costumo dizer que aí a Bíblia te lê. Então, quando você só escuta, você está escutando o que a Bíblia leu para alguém. Quando você lê a Bíblia lê a tua vida e você tem as suas transformações para acontecerem. É interessante você falar isso, Rodrigo, porque como eu posto toda manhã, eu posto lá o que faz parte do meu devocional, que eu abro a Bíblia, compartilho o que eu li naquela manhã. E eu tenho muitas respostas no direct de pessoas que leram, e é realmente totalmente diferente o que foi para ela, o que ajudou no sentido da vida dela. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, eu sempre coloco uma interpretação, porque muitas pessoas são muito... acham que as coisas da Bíblia são muito difíceis, né? Não tem uma interpretação. Então eu tento colocar de uma forma mais fácil, mais clara, ou que se encaixe no dia a dia, né? E aí as pessoas vão ler aquilo e falam: nossa, isso se encaixou completamente em algo que eu estava aflita, em algo que eu estava sofrendo. Mas aí eu começo a conversar com a pessoa e era totalmente outra coisa, mas pelo que ela leu aquilo e entendeu para a vida dela. E casou bem nisso que você falou, que é bem interessante. Mas o que eu acho sobre isso da Bíblia é que eu acho que é só um resgate disso, porque todo mundo em algum momento da vida já teve algum momento com a Bíblia. Só que as pessoas esquecem muito, ou abandonam, ou deixam de lado. E o quão é importante esse movimento que está tendo na internet, de pessoas trazendo isso. Tem aquele livro, né? Não sei se eu posso falar o nome, que é muito famoso, que tem do café. Café com Deus Pai, que eu acho muito legal, independente... O livro mais vendido da Black Friday. Café com Deus Pai 2025. Eu achei também muito interessante, até para as pessoas que não são da religião ou dessa crença, ler e gostam, porque aquilo dá uma indicação diária. Então, assim, há um movimento, porque as pessoas realmente estão com sede de saber, estão precisando, estão cada dia mais ansiosas, cada dia mais... Sabe o que eu tenho percebido? Mas eu tenho percebido que a gente está num movimento agora de voltar a alguns anos atrás, em vários sentidos. Por exemplo, de priorizar as relações, a gente está nesse movimento que a gente acha... Nós chegamos num momento que nós banalizamos tantas relações que a gente precisa voltar para as relações. De diminuir tempo de rede social e celular, tem muita gente fazendo esse movimento. De voltar a cuidar da saúde, tem muita gente agora, né? Que a gente viveu algumas décadas aí com fast food, com um monte de coisa arada, agora já começa um movimento social diferente, né? E voltar às raízes aqui também, da leitura, seja de qual for a tua espiritualidade, mas de um contato mais profundo. E não só ouvindo assim essas coisinhas que tem no YouTube, porque tá todo mundo falando de Bíblia. Tem uma mas tem um monte de gente falando, perigosa também, tem um monte de gente falando daquilo que não sabe. Sempre, sempre, como em todas as áreas. Vale a pena você conhecer para julgar a pessoa que você escuta, se ela tá coerente ou se ela tá meio... Porque não julgueis não tá na Bíblia. Não tá. Na verdade, tá lá pra julgar mesmo. Porque não pode condenar. É diferente, viu? Julgar pode, condenar. Julga com sabedoria. E tem uma dica, Rodrigo, uma dica muito legal aí, pra turma que muitas vezes não quer comprar, tá? Cara, tem um aplicativo, que é o aplicativo Bíblia, acho que deve ser um dos mais baixados. É muito interessante porque lá tem a Bíblia em todas as versões. E todos os dias também tem um devocional lá que é muito revigorante para quem acorda cedo ou para quem está finalizando o dia acompanhar. Vale a pena. Esse aplicativo é feito por uma igreja nos Estados Unidos, chama Life Church. É eles que pagam a conta, inclusive.
para você ter de graça. Mas tem doação também, eu dou. Então, eles que fazem o movimento de doação, né? E o podcast que eu citei lá, do Craig Groeschel, é o pastor líder dessa igreja. Muito legal. O cara é muito legal. diferenciado. Vale a pena. Muito legal. Bom, vamos mudar aqui de assunto. Vamos falar de